A palavra do Senhor diz sobre que haverá um dia em que os adoradores da besta, que representa o próprio anticristo, vai receber a ira de Deus Todo-Poderoso. As Sagradas Escrituras nos diz que os adoradores da besta receberás a ira do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso, que os se prostrares perante eles, no sentido de se prostrar perante o próprio pecado, que quem adora ídolos está pecando. E Jesus veio a este mundo entregar-vos a vida eterna. A palavra do Senhor diz que uma parabola, essa é uma história, né? Muito interessante. A palavra do Senhor nos conta. Aleluia. As 10 virgens e também fala sobre as loucas, simbolizando a louca não representa a igreja, porque a igreja ela anda com Deus, anda com Jesus. As loucas representam com as lamparinas desligadas, aquelas que não estão ligadas com Deus. E aquele que não estiver ligado com Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai acontecer que essa pessoa vai ser lançada num lago de fogo. A palavra de Deus que nos diz isso. A palavra de Jesus é viva e eficaz. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra de Deus é viva. Ele disse que Ele é o pão da vida. Ele é o pão espiritual. O pão representa tanto o próprio corpo, tanto a palavra dele. A palavra dele é viva. E aquele que comer deste pão nunca morrerás. Aquele que está com Jesus, espiritualmente dizendo, nunca vai morrer não. Aquele que está pegado com a palavra de Deus, está vivendo a palavra, está se santificando, vivendo em santidade, está andando conforme a palavra de Deus. Pois não só basta crer, é preciso também viver a palavra de Deus. Porque aquele que crê tem vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3. O reino de Deus está disponível. Quem herdará o reino de Deus? Quem herdará o reino de Deus é os limpos de corações. Eita, desculpa. É os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? É aqueles que não entregam a alma à vaidade. Aqueles que não vivem conforme as práticas do pecado, mas têm prazer em obedecer a Deus, o Senhor. A palavra de Jesus. Passarás o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais hão de passar. Vai permanecer. Eu vim aqui anunciar aquele que ao terceiro dia ressuscitou, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Eu tenho a rede social,
Lá no canal YouTube, aplicativo, se vocês quiserem ver lá tem vídeos eu pregando uma palavra de Deus. Se chama Felipe Oliveira Levando a Salvação. Esse é o nome que está escrito lá. Lá tem conteúdo eu pregando uma palavra do Senhor, falando de Jesus. Coisa boa, né, gente? É anunciar a verdade. Aleluia. Eu tô aqui, negócio, né? A palavra de Deus é poderosa. As palavras de Deus é poderosa. É gloriosa. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha que coisa linda. Para que todo o joelho se dobre. Aleluia. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está mandando fazer um convite, né? Para que toda língua confesse Jesus como Salvador, aleluia. Que toda língua confesse, aleluia. Jesus é poderoso, Ele é tremendo e forte. Quem dá a última palavra não é o prefeito, é Jesus de Nazaré. Que dá a última palavra não é nenhum político, é Jesus. Ele está acima de todos nós. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. É Jesus. Todo-Poderoso é Jesus. Ele salva, Ele transforma. Só Ele tem esse poder de mudar a vida do homem. De mudar a vida do homem, de fazer ele uma nova criatura. O que é uma nova criatura? É você viver uma vida com Jesus. Nova criatura significa não estar andando na carne, mas sim andar no Espírito. Nova criatura, novo nascimento. Isso aí não é algo físico não, é algo espiritual. Novo nascimento é quando você decide viver uma vida com Jesus. É quando você crê em Jesus, que Ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Vem através da sua confissão o novo nascimento. Aleluia. Aí a partir daí você vai estar vivendo com Deus, com Jesus. Vai estar vivendo a vida com Ele. Felizes são aqueles que estão escritos no livro da vida. Felizes são aqueles que não...
Felizes são aqueles que não vivem uma vida cheia de pecados, mas vivem uma vida de santidade. Felizes são aqueles. Felizes são aqueles. Felizes são esse tipo de pessoas. Se alguém quer estar escrito no livro da vida, é só confessar Jesus agora como seu Senhor e Salvador. Dizer para Ele que tu tá arrependido, que você quer Ele agora, Jesus. É só abrir sua boca aí e declarar Ele como seu Senhor e Salvador. E pela fé, creia que o teu nome está no livro da vida. Pois a salvação só encontra em Jesus. A salvação está em Jesus. A salvação está em Jesus Cristo. A Ele toda a glória e adoração pertence. Louvado seja Deus. A salvação é Jesus. Eu amo todos vocês em Cristo. Eu amo todos vocês. Só de eu estar aqui anunciando a verdade. Isso é um motivo de eu estar amando vocês. Pois eu não estou conduzindo vocês à perdição, mas sim à vida. Mas sim te conduzindo à porta estreita. Conduzindo as palavras da porta estreita que é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, o Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Que tarde abençoada é essa? Aleluia. Que tarde abençoada. Aleluia. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E hoje também estou sendo edificado com a palavra. Glória a Deus. Que tarde abençoada. Eu levando uma palavra do Senhor com muito amor para todos vocês. Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Pregar a palavra é qualquer um. Só basta querer. Mas pregar a palavra, a missão é para os salvos, os fiéis. Pregar a palavra de Deus é para os salvos. Para os pecadores que ainda não têm Jesus, a missão para eles é entregar a vida a Jesus. Abrir o coração para Deus entrar. Aí quando ele se converte, aí sim que ele vai ter que pregar a palavra de Deus às pessoas nas ruas. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o evangelho. Ide por todo mundo, né? Pregar a palavra para as pessoas. Vão pelo mundo inteiro, anunciar a palavra às pessoas. É isso que ele diz. E é isso que eu estou fazendo, anunciando uma palavra. Lá em Efésios capítulo 6 diz que a luta não é contra os seres humanos, mas é contra outras coisas. É contra o mal. A luta é contra eles. Eu odeio o mal. Eu odeio tudo aquilo que é feito com injustiça. Eu amo a justiça e odeio o mal. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Eu tenho uma rede social. Examine as escrituras lá no Instagram. Pesquise se quiser. Em nome do Senhor Jesus. Lá tem conteúdo eu pregoando uma palavra.
levando um alimento para a sua alma, te alimentando com a palavra de Deus, com a palavra que é viva e eficaz. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é bom, ele disse que ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. E as ovelhas o conhecem a sua voz, mas de modo nenhum elas seguirão estranho. Pelo contrário, elas fugirão dele. Já não conhece a voz dos estranhos. Você tem que seguir a Jesus. O certo é seguir Jesus Cristo. Pois o que adianta o homem possuir o mundo inteiro e perder a própria alma? Que é a coisa muito importante. Jesus disse que ele disse assim, um só pastor e um só rebanho. Ele colocando como um pastor espiritual, um só rebanho, um só pastor. Jesus Cristo dizendo isso mesmo. O rebanho significa o quê? A igreja. O bom pastor representa Jesus. Então, o bom pastor representa Jesus Cristo. Aquele que deu a vida dele pelas ovelhas. Aquele que deu a vida, não somente pelas ovelhas, né? Por toda a humanidade em si, né? Que ele derramou seu sangue na cruz. Que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, ele nos amou, dando Jesus, aleluia, o Filho unigênito, aleluia. Atos 17, versículo 24, vai dizer que Deus não vive em templos feitos por mãos humanas. Deus não está, mas sim, Ele está no coração, pois o verdadeiro templo é o Senhor. O verdadeiro templo é a própria igreja. Aqueles que se tornam o corpo de Cristo Jesus. Aqueles que se converteram a Ele. Aí automaticamente você se torna o próprio templo do Senhor. Aí Ele vive no seu coração. Pois o verdadeiro templo é pessoa que anda com Deus, tá? Que guarda os mandamentos do seu Jesus. Eu tenho uma rede social, Examina as Escrituras, se quiser pesquisar, lá no Instagram. Lá em Lucas 9, 23 diz: se alguém quer vir após mim, que negue a si mesmo. O que significa negue a si mesmo? Negar sua vontade própria para fazer a vontade do Eterno. É negar aquilo que desagrada a Deus. Negue a si mesmo. Significa isso. Você está fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é perfeita e agradável. Está escrito também: não andes ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansioso pelo que vestir, pelo que comeremos ou pelo que beberemos. Pois o vosso Pai sabe do que vos precisa. O que é andar ansioso? Andar ansioso é ficar preocupado com as coisas da vida. E Jesus disse para não ficar assim. Porque isso mata a sua fé.
Mas quando tu tem coragem, isso fortalece a sua fé. Quando você tem um bom ânimo, porque o Senhor disse: nesse mundo tereis aflições, mas tendes um bom ânimo, pois Ele venceu este mundo. Que nesse mundo tereis aflições, mas tendes um bom ânimo. Ele venceu este mundo por nós. Aleluia. Então é isso aí, gente. A palavra do Senhor está sendo pregoada. Não fiquem ansiosos. Confiem em Deus. Aleluia. Lá em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia, eu não serei atingido. Glória a Deus, pois eu não serei atingido jamais. Porque Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Ele é o Deus em quem confio. Ou seja, Ele é o Deus que eu deposito toda a minha confiança nele, no Senhor. Oh, coisa boa! Oh, que palavra maravilhosa de Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus! Dê um glória a Deus! Aleluia! Glória, aleluia! Lá em Romanos capítulo 1 diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho, pois é a salvação de todo aquele que crê. É a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas tais coisas não vai herdar o reino. Coisa boa por saber dessa bela vontade, essa vontade maravilhosa. Quem pratica essas tais coisas não herdará o reino. Aleluia. Olha que essa escritura diz. Primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7. Mas se andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa lindíssima. E no versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, glória a Deus. Aleluia. E no versículo 10 diz: se dissemos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que ninguém peque. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Lhe disse uma palavra. Palavra é de Deus, palavra é de Jesus. Coisa lindíssima. São as palavras do Mestre. E vi o novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus esse povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aí não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ou seja, aqui ele está dizendo que aqueles que chegarem lá, Deus vai te chamar de meu filho. Aí, meu filho, vocês venceram o pecado, venceram este mundo. Vocês seguiram as minhas palavras. É basicamente isso que Deus realmente vai dizer naquele dia. Aleluia. Venham vocês, meus filhos, que são abençoados. Venham vocês. Vocês venceram o pecado. Vocês venceram a tentação. Você venceu o maligno. Vocês venceram. Aleluia. Coisa linda. Linda, 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 lindíssimo. Linda palavra. No versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia, dê um glória a Deus, aleluia. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer mais. E disse-me: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da fonte da água da vida. Ou seja, aqui está dizendo muito claro. Aqui está falando muito claro. Aqueles que venceram o pecado vão estar lá no reino dos céus. Vocês vão ganhar realmente o prêmio, a vida eterna, que jamais vocês vão poder morrer fisicamente. Aleluia. Mas no versículo 8 diz: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários e os feiticeiros, indólatras e todos os mentirosos, a sua parte será lá no lago de fogo que arde como enxofre, que é o que é a segunda morte. Aleluia. Glória a Deus. Linda palavra, lindíssimo. Lá no reino de Deus, ele vai te chamar de meu filho. Meu filho. Meu filho. Tu vencestes o pecado. Tu vencestes este mundo. Seja bem-vindo ao meu reino. Olha Jerusalém. Olha Jerusalém. A cidade aí está reservada para vocês. Aí Jesus vai dizer basicamente isso mesmo. Aleluia. A nova Jerusalém, no versículo 9. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, né? Que as pragas aqui tá fazendo referência que Deus mandou lançar as pragas, né? Para aqueles que, os adoradores da besta, do anticristo. Aí tá dizendo aqui: E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Porque a esposa que ele está se referindo aqui é a igreja. Representa a noiva. A noiva simboliza a igreja.
quer pessoas que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. O noivo representa o Cordeiro, né? O Jesus. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que é de Deus descia do céu, a grande Jerusalém. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Olha que coisa lindíssima! A Jerusalém é gloriosa. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e na portas 12 anjos. Aleluia! Oh, coisa gloriosa é saber disso. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Coisa gloriosa é saber disso, gente. Aleluia! Seja o povo de Deus, vão estar tudo lá. Eu creio que eu vou estar lá. Estou lutando para isso, para quando eu chegar lá, eu não receber um de Jesus, eu não vos conheço. Estou lutando para chegar lá, receber um dele. Aí, meu filho, tu venceu o pecado, tu venceu o mundo, o sistema do mundo. Você venceu tudo isso. Valeu. Tu tá aí. Você ganhou agora isso aí de presente. Aí. Aleluia. E a melhor coisa, além da Jerusalém, será ver o rosto de Jesus. Você poderá ver ele pessoalmente. Você vai poder tocar em Jesus. Você vai poder ver ele mesmo. Você vai poder conversar com ele pessoalmente. Se é bom aqui, conversar com ele na intimidade. Sabe? Orar com o Pai, conversar com ele, com Jesus. Se é tão bom assim, imaginem pessoalmente juntinho com ele. Olha que coisa boa demais. Aí lá os fiéis vão poder ver o rosto do Senhor. Coisa boa é saber disso. Aleluia. E se eu ler aqui Apocalipse, vai continuar mais versículo. Aí vai dizer aqui, versículo 3, da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas, né? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que havia comigo tinha um negócio ali para medir, né? Um negócio de medir, uma coisa de medir, uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Aí ele tava ali medindo, né? E a largura, filho, é imenso. Gigantesco, filho. Coisa gloriosa. Aleluia. Aí no versículo 22, né? Vou logo pro 22, vai dizer assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, lá não vai ter templos de pedras. Lá não vi templo, porque o seu templo é Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro templo é Deus, o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro templo. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado. O Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o Cordeiro é a lâmpada. Não precisa nem de sol, porque Jesus vai iluminar o lugar inteiro.
com a sua glória. Aleluia. Gente, isso aqui é para quem crê. Aqui é para quem crê. Você crê na palavra de Deus? Crê? Pronto. Tá reservado, tá disponível para tu ir para lá. Se entregou a tua vida a Jesus, pronto. Tá ótimo. Só andar. Só permanecer com Ele, com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Romanos 10:9 diz: se quanto ao boa confessar Jesus Cristo, em teu coração crê que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Se tu abrir a sua boca, declarar Ele como seu Senhor e Salvador, você vai para esse lugar que está escrito em Apocalipse 21, a cidade de ouro, a cidade santa, a Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. E é isso aí. Eu amo todos vocês. Um abraço forte. Um abraço forte. Aleluia. Um abraço forte. De mim a todos vocês. Aleluia. Eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês. Em Cristo eu amo todos vocês. Porque Jesus disse para amar o próximo. Assim como Ele vos amou a vós. Isso aí. Eu tenho uma rede social, Examine as Escrituras. Se quiserem pesquisar lá, tá bom? Se quiser pesquisar, fica à vontade. Eu tenho também um canal lá no YouTube, Felipe Oliveira levando a salvação. Tô dizendo, se quiser pesquisar, eu tenho uma rede social. Lá no Instagram, Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Como é seu nome? Meu nome? Meu nome se chama Felipe. Felipe. Examine as Escrituras, né? De Felipe. Vou lá, dar um like. Lá no Instagram chama Examine as Escrituras. Mas meu nome mesmo é Felipe, tá bom? Tá bom. Vou lá dar uma força na sua rede social. Boa que você tá fazendo. Muita gente lá que não dá valor. Só lembra de Deus quando tá passando por as coisas difíceis. É verdade. Né? Mas você tá aí, ó. Querendo ou não, tá aí trabalhando. Firme e forte, levando uma palavra. É isso aí. De Jesus. Examine as Escrituras, né? Lá no Instagram. Tá bom. Obrigado, Felipe. Tá bom. Aleluia. Era assim, colorido. Abençoe sua vida também. Isso aí. Pois naquele dia, lá no juízo final, todos nós prestaremos conta com Deus. Todos nós vamos prestar conta com o Senhor Jesus. Aleluia. Todos nós prestaremos conta com o Senhor. Mas está escrito também que os que estiverem com Jesus vão receber boas coisas, mas aqueles que não estiverem com Ele vão receber dele: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Aqueles que não estiverem realmente junto com Ele, que não estiverem salvos, espiritualmente dizendo, se não estiverem com Jesus, que não teve compromisso com Ele, não quis saber de Jesus. Aí esse tipo de gente vai receber a negação. Mas para o justo receberá as boas coisas. O justo vai receber boas coisas do próprio Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Meu Deus amado, Pai querido, a sua palavra, Pai, foi pregoada, Senhor Jesus. E vai continuar sendo pregada a sua palavra. Meu Jesus. Senhor Jesus.
todas essas vidas, meu Jesus. Eu coloco cada uma dessas pessoas nas suas mãos, Senhor. Eu abençoo cada vida, cada família. Eu abençoo a vida das crianças. Eu coloco cada pessoa na sua mão. E eu desejo tudo de bom para essa pessoa. Tá bom? Eu abençoo cada pessoa. Eu abençoo cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Concede cada pessoa sabedoria, conhecimento na palavra. Abençoa a vida dos policiais também. Aleluia. Não sei se tem algum policial ali que é convertido a Jesus, eu não sei. Mas se tiver, guia ele. Continue dando força a ele. Para estar obedecendo a sua palavra. Vivendo ali os seus mandamentos, meu Senhor. Não andando falhando, mas andando conforme a sua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Graças a Deus. É isso aí. Meu Deus e meu Pai querido, Altíssimo Deus, o grandão, o grande Deus, aquele que está acima de todos, o Rei do Universo, o Criador das estrelas, do sol, aquele que fizeste, aquele que fez sol e a lua, as estrelas, o mar, o oceano, o deserto, o Todo-Poderoso Deus, esse Deus que está presente, Ele está presente nos corações dos fiéis, nos corações daqueles que realmente decidiram entregar a vida a Jesus. Meu Deus amado, Pai querido, é o Senhor, Pai, que eu adoro, é o Senhor que eu glorifico, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu adoro o Teu nome, Jesus. Tu és a minha maior alegria. Só Deus está aqui falando de Jesus para essas almas. Já fico contente. Se eu fico contente, imagina o Senhor. Aleluia. Pois a sua palavra está sendo pregoada. Não somente através de mim, mas também através de outras pessoas também que pregam a verdade. A quantidade, eu sei que a quantidade não é muito, mas pelo menos das pessoas assim que saem na rua estão evangelizando a verdade, falando de Jesus. Mais importante é que a palavra está sendo pregada, que a mensagem está chegando aos ouvidos, a mensagem da cruz. Aleluia. Pois o Senhor morreu na cruz, não foi vão. O Senhor derramou seu sangue lá na cruz. O Senhor ainda salvou um malfeitor, um criminoso foi salvo ainda por creu na sua palavra. Creu no Senhor Jesus. Meu Deus. Tu sofreu o castigo que nem o pior criminoso merecia, mas o Senhor mesmo assim sofreu o castigo. Aleluia. Tu derramou seu sangue na cruz. Tu foi fiel até a morte, morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou acima de todos. Aleluia. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue do Senhor Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para curar a enfermidade, para expulsar o mal, para expulsar o mal. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder demais. O sangue de Jesus tem poder. O sangue precioso de Jesus foi derramado na cruz, lá no Gólgota, Calvário. Graças a Deus. É isso, Pai querido, que eu oro. Assim seja, graças a Jesus. Aleluia, valeu, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és digno de toda a glória e adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Assim seja. Assim seja. Eu te adoro, eu te glorifico, Pai. Eu te amo, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Aleluia.
Sou pregador da palavra. Tô levando a mensagem da cruz. Eu levo as mensagens do Senhor Jesus. Eu sou cristão que realmente pratica a palavra de Deus, vive na palavra. Aleluia. E é isso aí. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus. Ele é bom. Ele é o bom pastor, pois ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz do Calvário, não foi vão. E é Ele que me guia, é Jesus que me guia, que me direciona através da palavra, através das Sagradas Escrituras. É através das Sagradas Escrituras que contém a palavra de Jesus que eu sei que eu estou fazendo o que é certo. Eu sei para onde eu vou. Eu vou para o paraíso. Eu vou herdar o reino do céu. Aleluia. Graças a Deus.